Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos continuar trabalhando o conceito de pseudocódigos, mas mais especificamente a gente vai focar a nossa videoaula no Visualg. Bom, mas o que vem a ser Visualg? O Visualg é um programa que permite criar, editar, interpretar e que também executa os algoritmos em Portugal, ou dito em outras palavras, português estruturado, como se fosse um programa normal de computador. É importante frisar que o Visualg é um programa gratuito, ou seja, estou deixando ali o link para vocês, né? Também vou deixar na descrição do vídeo para um acesso mais direto. O fato é que nesta página, tanto vocês vão encontrar versões do Visualg para download gratuito, como também vão encontrar mais informações sobre o histórico do programa, seus criadores, e mais curiosidades. O que é importante frisar é que o Visualg é extremamente utilizado ou amplamente utilizado em várias instituições de ensino pelo país e até mundo afora. Logo, existem inúmeras apostilas sobre Visualg que vão poder permitir a vocês uma exploração mais completa do programa. Contudo, eu já destaco que na nossa videoaula de hoje nós já vamos abarcar as principais funcionalidades que vão permitir o acompanhamento das nossas videoaulas sem transtornos, tá certo? Queria destacar também que ao visitar a página para me certificar de qual era a versão mais atual do Visualg, tanto eu pude perceber que estamos na iminência de uma nova versão com mais funcionalidades sendo disponibilizada, como também eu descobri que atualmente temos um livro sobre Visualg, onde o professor, que atualmente está à frente do projeto, mais especificamente o Antônio Carlos Nicolodi, é um dos autores do livro. O livro é bem robusto, ele tem... Até tenho aqui o exemplar, né, para mostrar para vocês, eu adquiri. Ele é bem recente, né, o lançamento dele foi em setembro de 2020 e ele tem pouco mais de 300 páginas. Vai trabalhar desde os conceitos básicos de programação, porque é importante a gente destacar que o objetivo do livro não é apenas ensinar Visualg. Na verdade, o objetivo é ensinar programação básica, fazendo uso do Visualg para atingir este objetivo. Tá certo? Então, desde os conceitos básicos de programação, ele avança até manipulação de vetores, matrizes, modularização. O fato é que todos esses aspectos tratados no livro serão tratados nas nossas videoaulas referentes a esta disciplina. Contudo, nós vamos deixar os tópicos de vetores, matrizes e modularização para serem trabalhados na linguagem de programação C. Porém, o que vai ser trabalhado em pseudocódigo, né, utilizando o Visualg nas nossas videoaulas, chega a abarcar mais de 50% do conteúdo do livro. Tá certo, pessoal? Agora eu vou detalhar um pouquinho mais do Visualg utilizando o programa. Aqui a gente tem a tela inicial do nosso Visualg. Quero destacar que eu vou apresentar para vocês a versão 3.0.7.0 do Visualg. O Visualg ele é um programa que roda no sistema operacional Windows. Não há necessidade de instalar o Visualg. Nós precisamos só fazer o download do mesmo e na própria pasta onde vão se encontrar os arquivos a gente pode executar dali diretamente o Visualg. Eu vou detalhar com vocês aqui as funcionalidades do programa que eu julgo mais pertinentes para o nosso processo de ensino-aprendizagem nas nossas videoaulas. Mas antes disso, eu quero só tecer alguns comentários em linhas gerais do que está sendo apresentado na tela aqui para vocês. Então, começando lá, né, da parte superior esquerda, eu tenho aqui as abas dos menus. Então, arquivo, se eu clicar vão aparecer opções, e assim da mesma forma vai ser para aba editar, run, exportar para, manutenção, help. Abaixo eu tenho ali alguns botões que vão me permitir um acesso direto a funcionalidades que eu tenho nas minhas abas ali dos menus. Mais abaixo, aqui nós temos, né, do lado esquerdo, né, essa grande área branca que serve para a edição do nosso algoritmo. Então é nesta área que eu vou digitar efetivamente o meu algoritmo, né, construí-lo. Notem que o esqueleto que já abre como padrão, né, no Visualg apresenta as mesmas estruturas que nós vimos nas nossas videoaulas.
Então, temos lá, né, palavra reservada algoritmo, constante caractere que dá nome, a presença de alguns comentários que vão ser desconsiderados pelo Visualg na hora de, né, interpretar e executar o algoritmo. Temos palavra reservada var, né, palavra reservada início e palavra reservada fim algoritmo. Vou detalhar um pouquinho mais isso mais para frente para a gente poder recordar o que já foi estudado e assim consolidar a nossa compreensão. Do lado esquerdo ali da área de edição, né, na parte superior, a gente tem ali, né, em Salmon, destacado o título Áreas das variáveis de memória globais e locais. Mais para frente, nas nossas videoaulas, a gente vai estudar o conceito do que vem a ser uma variável global e uma variável local. Mas o que é importante destacar desta característica do Visualg é que durante a interpretação e execução do nosso algoritmo por parte do programa, nós vamos poder visualizar quais os valores nós temos em memória correspondentes às variáveis declaradas, tá certo? Isso é muito importante para que vocês consigam compreender adequadamente o que está acontecendo durante a interpretação / execução do nosso algoritmo. Abaixo ali a gente vê uma área, né, em branco, cujo título está destacado ali, né, por amarelo, área de visualização dos resultados. Então é ali que a gente vai ver o que está sendo apresentado na saída padrão, os valores que foram digitados no teclado. Com os exemplos que eu vou, né, apresentar para vocês na nossa videoaula de hoje, vai ficar um pouco mais claro. Vamos agora então, pessoal, para as abas de menu disponibilizadas no programa Visualg. Então, começando por arquivo, temos opções ali como novo, né, criar um novo algoritmo, abrir um algoritmo existente, salvar o algoritmo que estamos manipulando, imprimir o algoritmo e sair do programa. Na aba editar, temos opções como desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, localizar um determinado trecho do nosso algoritmo, substituir. Por exemplo, a gente pode perceber, né, na hora que estamos construindo o nosso algoritmo, que um determinado identificador de uma variável ficaria melhor de uma outra forma. Então podemos usar a função substituir, que vai localizar o identificador que a gente quer substituir, e a gente pode dar uma opção para a substituição deste. E aí automaticamente o programa Visualg vai fazer a substituição para a gente. Bom, temos aqui também a aba Run, ou melhor, executar. Essa aba que traz a principal funcionalidade do programa sob o meu ponto de vista, pois ela permite uma automatização do processo de interpretação e execução dos algoritmos que nós vamos construir em pseudocódigo. Então vamos lá. Primeiro temos a função ali, né, rodar o algoritmo. Então ela vai fazer com que o programa interprete passo a passo o nosso algoritmo e execute na sequência cada passo interpretado até o final do mesmo ou até localizar um erro, tá certo? Pois o Visualg também vai nos auxiliar na identificação de erros, por exemplo, de sintaxe. Eu vou até simular alguns na nossa videoaula de hoje para a gente poder ver esse processo em funcionamento. Depois temos uma outra funcionalidade que eu acho extremamente importante, que é assim, não é apenas interpretar e executar cada passo. A gente pode fazer isso mediante uma determinação explícita para que aconteça. Então temos lá um algoritmo com 5 passos. Se a gente fizer a opção pelo rodar o algoritmo, automaticamente ele interpreta o primeiro, executa, passa para o próximo, interpreta, executa e vai assim até o final. Tá? No caso do passo a passo, o programa vai esperar o usuário informar que ele quer que seja interpretado e executado o próximo passo. E aí ele fica aguardando essa nova determinação para o próximo passo. E assim ele permite uma visualização mais clara do que vai acontecer com a interpretação / execução de cada passo do algoritmo em questão. Vamos então agora, pessoal, para a aba exportar para. Qual o objetivo da nossa funcionalidade ali para a linguagem Pascal? Então, quando a gente construir o nosso algoritmo, lembre-se que o nosso objetivo final é instruirmos o computador para que este, né, execute uma determinada tarefa. E efetivamente a gente vai fazer uso de linguagens de programação para isso. O que o programa Visualg permite é que a gente já construiu o nosso algoritmo em pseudocódigo no Visualg, está tudo ok, a gente, né, interpretou, executou, funcionou como nós gostaríamos. E aí a gente pode agora exportar, ou seja, transformar esse nosso algoritmo no que a gente chama de código-fonte,
para a linguagem de programação Pascal. A linguagem de programação Pascal foi criada para o ensino de programação. Ela é similar ao nosso Portugal, só que, por sua vez, em inglês. É interessante frisar também que a linguagem de programação que a gente vai estudar na sequência das nossas videoaulas, a linguagem de programação C, tem como objetivo, né, dos criadores do Visualg implementarem a funcionalidade de exportar um algoritmo em pseudocódigo construído no Visualg para o programa-fonte em linguagem de programação C, C++ e Java. Então isso vai ser bem interessante, mas provavelmente vai estar disponível nas próximas versões. Como eu mencionei no início da nossa videoaula de hoje, tem a previsibilidade lá de uma nova versão sair já em breve. Então talvez esta já traga a possibilidade de exportarmos o nosso algoritmo em pseudocódigo no Visualg para o código-fonte na linguagem de programação C, o que vai ser extremamente importante para o nosso ensino aqui, já que estamos começando, né, o ensino ou estudo de algoritmos pelo pseudocódigo e estamos usando a estrutura do Visualg, e depois vamos partir para o estudo da linguagem de programação C. Na aba manutenção, temos três opções ali, né? Podemos usar uma calculadora para auxiliar, né, nosso processo, um calendário, mas eu vou destacar com vocês ali configurações. Em configurações eu posso personalizar o meu programa Visualg. Então eu posso ali, por exemplo, escolher a fonte que vai ser apresentado o algoritmo para mim. Então notem ali, né? Vou mudar aqui para vocês verem nessa área de exemplo, né? Eu particularmente acho que a Lucida Console é a que apresenta uma maior legibilidade, né? E o tamanho também, né? Posso variar entre alguns tamanhos possíveis, do 6 até o 16 para a minha fonte. Também é possível, pessoal, escolher quais destaques o programa vai dar para determinados elementos de acordo com a sua característica. Então posso escolher, por exemplo, palavra-chave. Então as palavras-chave vão aparecer de que cor? E aí posso escolher se eu quero em negrito, itálico, sublinhado, texto em geral, como que eu quero que apareça. Né? Eu tenho lá a opção, por exemplo, constante caractere, constantes numéricas, comentários também eu posso escolher, né, como eu quero que os comentários apareçam, e assim por diante. Tá bom, pessoal? E aí, claro que cada um de vocês pode personalizar da forma que achar que é mais conveniente. Por exemplo, de repente você tem alguma limitação, sei lá, um nível de daltonismo, e aí pode ajustar as cores para facilitar a sua visualização. Então eu acho isso muito importante do ponto de vista de inclusão, tá certo? Depois, pessoal, temos ali outras opções, outras abas, né? Listas, então listas que você pode já pré-construir para poder vir a utilizar dentro dos seus algoritmos. Personalizar apresenta alguns campos que a gente pode preencher e ele vai buscar essas informações na hora que ele apresentar, por exemplo, um esqueleto de um algoritmo. Então a gente vê ali disciplina, eu coloquei o nome da nossa disciplina, professor, eu coloquei o meu nome, tá certo? Voltando aqui então, né, para a nossa tela inicial, vamos agora ver a questão dos botões, né? Então os botões eles vão apresentar, né, como eu disse, ó, se a gente colocar o mouse em cima, ele já diz, ó, botão novo. Então se eu coloco em cima aqui, ele diz botão executar. Então os botões efetivamente vão apresentar para a gente as funcionalidades disponíveis lá nas nossas abas de menu de uma forma mais direta. Então em vez de, por exemplo, se eu quero salvar, eu não preciso ir lá em arquivo, salvar. Eu posso clicar diretamente sobre o botão e também posso pressionar a tecla Ctrl S, tá certo? Tem os atalhos com teclas também. Vamos agora então editar, né, o nosso algoritmo que já foi apresentado aqui com o esqueleto básico, para que a gente possa explorar um pouco melhor as funcionalidades pertinentes para a gente do Visualg. Então a primeira coisa que a gente vai fazer lá então no início, né, notem que tem a numeração das linhas, o que facilita, né, a identificação de onde está ocorrendo algum problema ou do que você está fazendo em determinado ponto. Então, palavra reservada lá, algoritmo, e constante caractere que dá nome ao meu algoritmo, né? Então eu vou colocar aqui um outro nome, exemplo 1, tá certo? Depois temos os comentários, aí notem que, né, ele buscou lá da personalização que eu dei, né, nas minhas configurações, o nome da disciplina. Então a gente tem ali, né, ele foi preenchido automaticamente, algoritmo e programação para a computação. Também o nome do professor. Aí tem a descrição ali, né, você pode descrever a funcionalidade
do seu algoritmo. Ah, mas eu não quero descrever. Você pode eliminar, né, essa linha. Autor, então eu posso preencher ali, sei lá, fulano. Com relação à data, né, atual, então ele puxa a data do sistema e mostra ali pra gente. Então estou gravando essa videoaula no dia 13/3, tá certo? Temos ali então a palavra reservada var, que vai dar início à sessão de declaração de variáveis, e aí nesse caso eu vou simular o exemplo que nós vimos, né, inicialmente, né, o primeiro algoritmo funcional que vimos nas nossas videoaulas. Então eu tenho lá a declaração da variável x inteira. Notem que o programa Visualg vai destacando, como eu mencionei, né, com cores específicas, os elementos que vão constituir nosso algoritmo de acordo com as suas características. Então note aqui que inteiro, né, tem uma cor específica e está sublinhado, pois trata-se de um tipo primitivo, né? X ali, 2 pontos, é um texto em geral do nosso algoritmo, então ele vai ficar em preto negrito. Tá bom, pessoal? Constante caractere a gente viu que está em vermelho, comentário está em verde, em itálico, a gente tem ali palavras-chave em azul sublinhado, tá bom, pessoal? No caso, início, palavra reservada, vai fazer com que a sessão de declaração de variáveis seja fechada e agora a gente comece a sessão de comandos. Então, na sessão de comandos, notem que os próprios comentários também ali nos auxiliam a entender o que nós estamos fazendo. Então, eu posso botar ali o leia x e depois tenho o meu escreva x. Tá bom? Então, aqui eu estou simulando o que nós vimos nas nossas videoaulas com relação ao primeiro exemplo de algoritmo que nós vimos funcional. Agora eu vou, né, posso tanto ir na minha aba Run e optar por pressionar ali, né, a opção rodar o algoritmo. Vou fazer isso agora inicialmente, né? Então fui lá. Aí notem, ele vai abrir, né, essa tela aqui que simula o console do sistema operacional MS-DOS. Só a título de curiosidade, é um sistema operacional que precedeu o Windows, né? E ele vai simular essa tela. Eu chamei a atenção na nossa videoaula inicial que se a gente utilizasse esse algoritmo, para o usuário ia ficar só uma tela preta com o cursor piscando e ele não saberia o que fornecer, tá? Então, por exemplo, ele já sabe para que serve aquele algoritmo, ele, então tá, porque tem que fornecer um valor inteiro. Tudo bem, mas imagine isso um algoritmo mais complexo, onde você tem várias entradas a serem fornecidas. Para que o usuário saiba efetivamente que entrada ele está fornecendo, é interessante que esta venha precedida de uma solicitação, tá bom? Mas só para a gente seguir o nosso exemplo inicial, se eu colocar lá, né, fornecer na entrada padrão teclado o valor 5, pressionar o Enter, ele vai ler o 5 e vai apresentar na tela. Comentei com vocês lá e reforço aqui, né, que valores numéricos eles vão ser apresentados precedidos de um espaço. Então por isso que, né, eu dei o Enter, ele mudou de linha. Quando eu forneci o 5, aí na linha de baixo ele deu um espaço e colocou o valor 5. Por que ele faz isso? Vamos entender melhor aqui. Então, fim da execução do programa, eu posso fechar a tela ali no X. Vamos ver aqui, deixar mais claro. Então, no meu escrevo ali, eu colocar X, vírgula, aí eu vou botar constante 3, tá? Inteira 3. O que vai acontecer? X é uma variável numérica inteira. Então, como eu disse, ele vai apresentar na tela com espaço antes. 3 é uma constante inteira. Ele vai também dar um espaço e colocar na tela. Vamos entender por que isso. Cliquei no botão agora ali, né, para executar, disponível. E o processo foi feito. Então, vamos fornecer o mesmo valor anterior, 5. Quando eu dou Enter, aí ele vai apresentar um espaço 5 e ele dá um espaço e apresenta o valor numérico 3 para evitar que os dois dígitos fiquem colados e pareça para o usuário o valor 53, quando a intenção do algoritmo é apresentar o valor numérico 5 após o valor numérico 3. Tá bom, pessoal? Vamos fechar a janela aqui. Fazer algumas observações. Eu não comentei intencionalmente essa funcionalidade nos menus, que trata-se em editar, lá nós temos a opção indentação, tá certo? Ou Ctrl G. O que seria indentar? Quando nós construímos o nosso algoritmo, o objetivo é que a gente torne ele o mais legível possível. O que significa isso?
o mais passível de uma compreensão através da leitura. Então, o que eu vou fazer para isso? Lembre-se, palavra reservada var, ela dá início à seção de declaração de variáveis. Eu tenho que buscar aqui, se eu tivesse N variáveis declaradas, olhar linha a linha até encontrar o início. Se eu pudesse dar um deslocamento inicial a todas as variáveis que eu estou declarando, ao olhar ficaria mais fácil. Mesma coisa vai acontecer com a minha seção de comandos. Então eu tenho ali a palavra reservada início, que dá início à seção de declaração de comandos, né, finaliza a seção de declaração de variáveis, e essa seção de comandos segue até a palavra reservada fim algoritmo. Então notem o que vai acontecer se eu vim aqui, estou indo lá com o cursor do mouse, na opção indentação, tá certo? Então olha quando eu clico o que vai acontecer lá. Observe mais especificamente a linha 8, 12 e 13 do algoritmo. Perceberam? Então, tudo que está dentro da minha seção de declaração de variáveis é deslocado uma tabulação, né? Alguns espaços. Esses espaços correspondem ao que está sendo determinado aqui, pessoal. Vamos lá. Na aba manutenção, configurações, a gente tem aqui, largura da tabulação, no caso 3 colunas, tá certo? Então, quando a gente fizer a indentação, ele vai deslocar, né, em cada bloco desse, a gente vai ver mais para frente, estruturas de controle de fluxo, por exemplo. A gente vai fazer uso também da indentação nessas estruturas, mas um pouquinho mais para frente fica mais claro. Mas já deixo claro aqui que o objetivo da indentação é facilitar a leitura e compreensão do que está no nosso algoritmo, tá bom? Então assim a gente claramente vê, né, o que está dentro da seção de declaração de variáveis. Então está aqui, por conta do deslocamento que a gente tem, e de forma análoga o que está dentro da minha seção de comandos. Tá bom, pessoal? Eu posso fazer isso, né? Quando eu já estou digitando, se a gente for ver, eu dou um Enter ali, ele já vai manter embaixo. Se eu tivesse um outro escreva, por exemplo, aqui, escreva, sei lá, vou botar uma expressão aqui, x mais 10. Tá bom? Então, se eu for, a gente já viu que eu posso tanto pressionar o botão aqui, né, ou executar, no logo cursor do mouse, quanto ir em Run, rodar, quanto pressionar a tecla F9. Tá? Então vamos fornecer um valor ali. Sei lá, vamos ver, vou fornecer o 10 agora. Aí o que acontece? Ele vai apresentar 10, 3 e depois o valor 20, 10 mais 10. Tá bom? Lembrando que ele sempre, ao apresentar na saída padrão, vai dar um espaço antes de valores numéricos, tá? Isso não acontece só para inteiros. Só para deixar claro aqui, a gente explorar um pouquinho mais, vamos colocar aqui um valor real, sei lá, 3.1415, né? O valor do π, com 4 dígitos de precisão. Então vamos lá no nosso F9, fornecer o valor 10 novamente. Então notem ali, tá certo? Tá bom, pessoal? Uma coisa que eu mencionei anteriormente também, se eu quiser, no caso, que o meu valor 20 apareça na linha de baixo, aí eu posso, vou fechar a janela aqui, eu posso aqui ter, ao invés do escreva, escreval, né? Que aí quando ele acabar de apresentar as minhas expressões, esteja onde estiver, né, na linha, ele vai mudar para a próxima na minha saída padrão. Então vamos pressionar lá o nosso F9, fornecer novamente o valor 10. Tá certo, pessoal? Aí lembrando, por que tem uma coluna de espaço ali do 20, né, na linha de baixo? Porque é um valor numérico e ele sempre dá um espaço antes da apresentação do mesmo, para evitar que o primeiro dígito fique, né, colado com o que tem já apresentado na saída padrão. Tá bom, pessoal? Vamos fechar aqui. Mostrar para vocês também a função de abrir, né? Posso pressionar Ctrl A se eu quiser. Aí ele vai me perguntar se eu quero salvar, né, o algoritmo que eu estou trabalhando. Vou optar por não. E aqui tem, né, a pasta padrão. Eu previamente criei o meu exemplo 2.3 da nossa videoaula anterior. E aí eu vou optar por abrir este. Olha que interessante, né? Ele me pergunta se eu quero incluir, né, comentários no algoritmo do VisualG, né? Então ele vai colocar lá, por exemplo, disciplina, professor, se não me falha a memória. Então vamos responder sim para a gente ver o que vai acontecer. Temos aqui então o algoritmo referente ao exemplo 2.3, trabalhado na nossa videoaula anterior, né, que refere-se a um algoritmo que vai receber um valor inteiro, acrescer 2 unidades a este e apresentar o resultado da operação na saída padrão. E a gente pode ver que na nossa videoaula nós não tínhamos inserido os comentários ali, né, as 2 linhas de comentário.
uma apresentando o nome da disciplina e outra o nome do professor. Aí notem que o programa VisualG, ao abrir esse algoritmo, percebeu a ausência desses comentários e disponibilizou a opção de inserir automaticamente os mesmos. Optamos por isso e aí ele colocou, lembrando que tanto o nome da disciplina quanto o professor foram opções que nós inserimos lá na aba manutenção. Nós tínhamos configurações, só para vocês retomarem, e dentro de configurações tínhamos a aba personalizar. Então aqui que foram fornecidas as informações utilizadas para os comentários inseridos automaticamente. Bom, seguindo adiante, eu vou utilizar esse código aqui, que é exatamente igual, exceto pelos comentários, ao que foi visto na nossa videoaula anterior, para a gente poder compreender um pouco mais sobre o VisualG e a sua funcionalidade. Então, primeira coisa, na estrutura geral vimos que temos algoritmo, a gente pode ver, por exemplo, que ele não é sensível ao caso. Então se eu colocar o A maiúsculo, não é um problema. Se no meio aqui eu colocar o R maiúsculo, ele continua reconhecendo algoritmo como uma palavra reservada. Se eu escrever algoritmo errado, então vamos botar um I aqui, nota que ele já muda a cor. Mas será que a função de interpretar e executar o algoritmo vai identificar isso? Vamos dar uma olhada. Então se a gente pressionar F9, notem, e ele já diz que tem um problema lá, na linha 1, fora da seção apropriada. Tá? Então o que a gente vai fazer? Pode ir lá e corrigir para ver se esse problema vai desaparecer. Tá certo? Bom, seguindo adiante, antes da gente fazer a interpretação e execução dele ok, eu quero só alimentar alguns erros. Então se eu não tivesse colocado a constante caractere aqui, ou seja, se não tivesse as aspas, o que ia acontecer? Notem que ele já não está marcando mais como uma constante caractere, Mas vamos dar uma olhada aqui quando a gente interpreta e executa. Aí ele já deu um problema. Está dizendo lá que tem um erro de sintaxe, tá certo? Pois ele esperava a palavra reservada ao algoritmo e depois uma constante caractere. Isso não está acontecendo. Aí eu posso terminar, corrigir o meu problema, certo? E assim a gente pode fazer outras verificações. Por exemplo, na declaração de variáveis, tínhamos que era identificador, dois pontos, tipo primitivo. Se, porventura, eu tirar os dois pontos, será que vai conseguir interpretar e executar? Vamos testar. Então, temos um erro também ali, ó. Tá certo? Vamos corrigir. Agora, pessoal, vamos efetivamente interpretar e executar do jeito que está. Então, posso clicar aqui, ou apertar o F9 para fazer a interpretação e execução. Então, tá lá, tá solicitando um valor inteiro. Aí, vamos lá, vou fornecer o valor 1 e ele vai apresentar para mim resultado número mais 2, 2.3 e finalizou o programa. Bom, vamos detalhar isso um pouquinho mais. Para deixar clara a questão dos comentários, lembrem-se que eu falei que tinha uma funcionalidade que era interpretar e executar passo a passo, para ficar mais claro para quem está aprendendo. Então vamos usar essa funcionalidade agora. Então eu tenho lá em Run e rodar passo a passo, ou pressionar o F8 e também posso usar este botão aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos no F8. Pressionei F8, note, ele abre a janela aqui e se posiciona no primeiro passo do algoritmo. E agora eu, como usuário do VisualG, vou escolher quando ele deve interpretar e executar cada um dos passos. Então, no caso, eu quero que ele interprete e execute algoritmo exemplo 2.3. Pressiono F8. Ele vai interpretar e executar. Notem que não teve nenhuma alteração visível para a gente, Ele só está confirmando que deu início ao algoritmo. O nome para ele do algoritmo vai ser exemplo 2.3. E ele vai agora para var. Tá? E aí se eu pressionar novamente F8 ou clicar no botão, nas opções do meu menu, ele interpreta var e vai para o próximo. Então ele sabe agora, opa, agora a gente está na seção de declaração de variáveis. Aí notem que interessante, chama a atenção de vocês para essa área aqui, onde a gente tem lá áreas das variáveis de memória, global e local. Aí notem o que vai acontecer quando eu pressionar agora o F8 e o VisualG interpretar e executar essa declaração de variável. Olhem, surgiu lá então na nossa tabela a linha correspondente, a variável global, que a gente vai ver mais para frente que vem a ser, com o identificador N, aí ele faz uma abreviação, em vez de colocar tipo inteiro, ele põe só um I,
e o valor 0. Tá? Então ele vai reservar uma área de memória correspondente ao tamanho de um inteiro, vai atribuir o valor 0 a essa área inicialmente e vai associar o identificador n a essa área de memória, tá bom? E ele vai agora para o próximo passo, né? Próximo passo, inteiro. Aí o que vai acontecer agora? Se eu interpretar lá no meu F8, ele vai agora, acabou a sessão de declaração de variáveis, o meu pseudocódigo vai informar isso ao meu programa, o Visualg, e agora ele sabe que vai ser dado início à sessão de comandos. E aí ele se posiciona sobre o primeiro comando, que é o próximo passo, né? Linha 7. Escreva, e aí tem uma constante caractere que deve ser apresentada na saída padrão. Aí notem o que vai acontecer agora quando eu interpretar e executar este passo. Aí eu chamo a atenção para vocês lá na nossa janelinha preta lá do console, que deve aparecer então para o usuário a constante caractere digite um número inteiro. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Como foi dito, né? Notem que eu ainda não tenho nenhum cursor piscando ali depois dos 2 pontos. Né? Por quê? Porque eu ainda não interpretei e executei o comando leia, que vai aguardar o fornecimento de um valor através da entrada padrão por parte do usuário do meu algoritmo. Mas vamos fazer isso agora. Então, quando eu interpretar e executar o meu comando leia, aí nota o que acontece? Ele não passa para o outro, né, automaticamente. Por quê? Porque ele está esperando agora a entrada por parte do usuário de um valor. Então, no caso, vou fornecer lá o valor 5. E aí, quando eu dou Enter, esse valor é fornecido. O 5 olha o que acontece, armazenado na variável n. Ó. Então, olhando a tabelinha lá em cima, estou com o cursor do mouse indicando, ó, o valor que era 0 passou a ser 5, então ele sobrescreveu. E agora ele se posicionou sobre a próxima instrução. Então, escreva resultado, né, número mais 2. 2 pontos, espaço, e essa é a constante caractere. Depois ele vai avaliar a expressão n mais 2 e o resultado da avaliação que vai ser apresentado. Então, quando eu pressionar o F8, ele faz esse processo e apresenta lá na minha telinha, né, do MS-DOS, que está simulando a minha tela do monitor. Tá bom, pessoal? E agora eu tenho lá em algoritmo. Então, se eu interpretar e executar, ó, ele finaliza e aparece a opção fim da execução do programa. Tá bom, pessoal? Vou fechar aqui e vamos fazer algumas alterações, né? Por exemplo, se eu quiser alterar a forma que vai sair, eu não quero que apareça a palavra ali, né, número sempre. Na verdade, eu quero que seja personalizado. Ao invés de aparecer sempre a palavra número, apareça nessa posição o número que foi fornecido. Então eu posso, ó, depois da minha abertura de parênteses, eu fecho as aspas, então tenho agora uma constante caractere, ponho uma vírgula. Aqui eu não vou ter número, eu vou apresentar o conteúdo da variável n, vírgula, depois eu vou ter uma constante caractere que vai ter o espaço mais espaço 2 e o resto, tá certo? Então vamos fazer agora então a interpretação e execução dessa nova versão do nosso algoritmo passo a passo novamente. Então posso, né, ir pressionando F8 ou ir lá no botão. Mas dessa vez eu vou começar com o botão. Pressionei no botão, ele vai abrir a janela, se posicionar sobre o primeiro, né, comando, e aí vamos ver o que vai acontecer. Meu primeiro passo, eu vou interpretar, aí notem que ele vai pular os comentários, ó. Ele vai de algoritmo para var, porque como eu disse, os comentários são desprezados pelo interpretador do algoritmo. Então, seguindo adiante, ele vai interpretar e executar o var, foi dado início à sessão de declaração de variáveis. Quando ele interpretar a declaração da variável inteira n, ele vai inserir aqui na nossa tabela de variáveis, né, globais e locais, ó lá, a variável n. Vai agora para o próximo passo, que é o início. Quando eu interpretar, ele vai entender que acabou a sessão de declaração de variáveis, agora começou a sessão de comandos. Quando eu aperto o F8 novamente, né, ele vai interpretar e executar esse meu primeiro escreva, e aparece lá, né, na minha tela, para o usuário, digite um número inteiro. Aqui eu aproveito para destacar também que em constante caracteres eu posso utilizar acentuação. Eu não posso usar acentuação e caracteres especiais na declaração de variáveis. Eu posso até fazer isso mais para frente para a gente poder ver, né, que vai ocorrer um erro, mas vamos dar continuidade aqui. Vou agora interpretar e executar a nossa leitura de n.
Aí notem que fica piscando, esperando o fornecimento de um valor. Novamente forneço 5 para a gente poder traçar um paralelo que foi visto antes. Pressiono Enter, aí ele vai fazer, né, a leitura, atribui. Deu algum problema que ele não marcou aqui como azul, né, a próxima instrução, mas ele está posicionado sobre essa instrução aqui agora. Aí ficou ok, está lá marcado em azul. E o que vai acontecer agora? Se eu pressionar de novo o F8, notem, ó, agora ele personaliza o que vai ser apresentado. Então vai dizer, né, resultado aí 5 mais 2, 2.7. E eu posso fazer várias alterações, para vocês entenderem aqui um pouquinho mais, né? Se eu interpretar agora e executar o fim algoritmo, aí ele vai finalizar o meu algoritmo. Posso fechar a janela e posso fazer várias variações no que está sendo apresentado. Por exemplo, ó, ao invés da constante caractere ali, ó, posso eliminar, vou só apresentar n, tá certo? Aí eu vou colocar mais 2, e aí eu vou pegar e colocar agora um igual aqui, e mostrar o valor resultante. Vamos ver como é que vai ficar? Então, agora eu vou interpretar direto, né? Eu vou ir passo a passo. Então, o meu F9. Vou fornecer novamente o valor 5. Olha lá, ó, 5 mais 2 igual a 7. Bom, pessoal, eu vou finalizar a nossa videoaula de hoje por aqui, sobre VisualG. Eu acredito que eu tenha falado sobre as principais funcionalidades que vão permitir que vocês acompanhem as nossas videoaulas sobre pseudocódigo sem problemas. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para utilizar os comentários para saná-las, que na medida do possível eu vou responder ou buscar responder a todos. Tá bom, pessoal? Agradeço aos que viram até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!